Agora vamos ouvir o nosso pastor trazer uma. Não vai ser longa, mas vai ser abençoada. A paz do Senhor a toda a igreja. Amém. Amém. Bom estarmos aqui orando ao Senhor, né? Pedindo a Ele, porque só Ele pode nos socorrer, né? No dia da angústia. Então, como o pastor Antônio falou, nós temos que hoje focar na nossa salvação e também ter arder dentro de nós a chama, para que nós venhamos a trazer mais pessoas, para que venha para a casa do Senhor, para que venha sentir o mesmo sentimento que a gente sente, né? De estar sentindo a presença de Deus aqui. Então, o ídolo do Senhor tem que ser feito, e nos últimos tempos, a frieza espiritual está batendo no mundo, por causa das iniquidades. A palavra de Deus fala que o amor está se esfriando, mas que nós venhamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, que independente daquela cidade, aquela nação está se curvando para outros deuses, ele falou, não vou me curvar. E eram só 3. Interessante que a família dele ali, pode ver que todos eles, a Bíblia fala que só os 3 não se curvaram, mas o resto é tudo. Então que nós venhamos ter esse exemplo, né, de vida, e não venhamos se curvar a nada, mas sim permanecer firme até o final. Abra a vossa Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Verso do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra íster a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se à fábula. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Amém. Aqui está falando do tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Uma profecia que foi lançada lá atrás, Paulo falando era Timóteo, né? Que naquela época já tinha algum tipo de apostasia, só que hoje nós vivemos a apostasia. Por quê? Porque nós buscamos ao Senhor, viemos à casa do Senhor, fazemos tudo, mas a palavra de Deus diz que muitas pessoas não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a palavra de Deus. É você andar reto, é você se desviar do mal, né? E muitos vão se entregar à fábula. É falado aqui no nosso púlpito aqui sobre essas heresias, que você vai para a igreja, pega uma rosa, pega um cajado, alguma coisa, e aquilo ali, as pessoas, de vez de adorar o Senhor, elas ficam com aquilo na mão, achando que aquilo vai vir a vitória dela. Então as pessoas tiram o foco do Senhor Jesus e botam o foco nas coisas terrenas, naqueles objetos. Isso que é a fábula que está falando aqui, as fábulas judaicas. Então, desde aquela época, o povo já vivia nessa situação. Queria viver a vitória, tanto que Jesus veio e não aceitaram ele, porque queriam um Jesus que libertasse ele do Império Romano. Então, nessa data presente, nós vemos hoje uma apostasia. As pessoas não querem se esforçar para estar na casa do Senhor, não querem matar a sua carne para estar aqui, de repente, orando na parte da manhã. Por quê? Deus abençoa a gente no esforço. Eu sei que Jesus já pagou o preço, nós não precisamos fazer absolutamente nada. Mas como diz, né? No caso, eu estava lendo aquele livro de regra e fé da Assembleia de Deus, ele fala, nós fazemos não para ser salvos, nós fazemos porque já somos salvos. Então, automaticamente, se nós temos a salvação em si, tem que arder no nosso coração a vontade de estar fazendo a obra do Senhor. A vontade de estar trazendo pessoas para aqui, para dentro desta casa, para que venha receber a palavra e venha aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Então, o propósito do Evangelho é salvação, né? E a Bíblia fala também que é desfazer a obra do maligno. Então, muitas pessoas hoje não estão querendo dar ouvido à palavra do Senhor. Querem viver a sua vida de acordo com as suas próprias concupiscências. É por isso que vem a apostasia. Teve uma vez que eu vi uma postagem no Face que falou assim, irmão, nós estamos orando por avivamento. Aí eu coloquei assim, não há avivamento sem arrependimento, sem confissão de pecado. Porque a Bíblia fala que aquele que se arrepende e larga alcança misericórdia. Então, muitas vezes, as coisas estão paradas na nossa vida, que muitas vezes não reconhecemos.
Vi um vídeo ontem de um pastor falando que a oração ela tem que começar com a gente se humilhando na presença de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo para que Deus perdoar. E tem muita gente que começa pedindo, mas nós temos que começar, entendeu? Pedindo a Deus misericórdia sobre a nossa vida, porque nós somos ser humano falho, nós somos ser humano que erramos toda hora, todo instante, mas temos um Deus que é perdoador, né? Certa vez Pedro falou com Jesus: quantas vezes devemos perdoar nossos irmãos? Aí Jesus falou 70 vezes 7. Então nós temos que suportar o ser humano perdoando e amar a Deus sobre todas as coisas. É fácil? Não, porque vivemos num mundo que toda hora tenta nos afastar da presença de Deus. Aí nós temos que ter cuidado para não alimentar mais a carne, porque a carne ela milita contra o espírito. E a carne ela é fraca. A carne, se deixarmos ela nos dirigir, nós ficamos fracos, ficamos, como se diz assim, irreverente. Acontece o que está escrito aqui. Não damos vazão à palavra, e começa a dar comichão no ouvido. Quando o pastor fala: irmão, nós temos que evangelizar, nós temos que se santificar, nós temos que ser luz na nossa vizinhança. Aí as pessoas falam assim: ah, não precisa disso não, nós estamos salvos, está tranquilo, não tem problema não. Mas foi o que eu falei: aquele que é salvo faz as obras de salvo. Aquele que não é salvo, a gente tem que orar para que ele venha fazer as obras de salvo. Então nós temos que ser referência nessa cidade. Nós temos que ser referência dentro da nossa igreja, que as pessoas venham olhar para a gente aqui e venham ver Cristo dentro de nós. Porque Paulo fala que nós somos carta lida. Nós somos, como se diz, referência para esse mundo, porque o mundo não tem mais como voltar atrás, né? E Jesus não está preocupado em salvar o mundo. Ele quer que a gente venha pregar para salvar o máximo de pessoas desse mundo. Porque o mundo já tem o seu contexto já, né? Que o mundo já não ali, que o próprio Deus deixou para ele, por quê? Por causa da dureza do coração do ser humano. Mas nós cremos em um Deus que cura, que transforma, que liberta. Mas para isso ele quer usar cada um de nós. Deus não é um Deus egoísta, é um Deus de compartilhamento, é um Deus que quer ter a participação do ser humano. Amém, meus amados irmãos? Então, que não venhamos, nessa época, sentir coceiro no ouvido, que venhamos atender a palavra, independente da geografia do mundo, que a apostasia está aí. Que nós venhamos ser luz para essa nação, para esta cidade, para esta igreja, e que venhamos estar orando pelos nossos pastores, né, que estão aqui incessantemente pregando a palavra, pastor Neemias, né, pastor Marco e outros demais pastores, todo o campo, né, as direções aqui, que não é fácil dirigir. A gente pensa que é fácil, está aqui na direção de alguma coisa, mas não é fácil. Por quê? Porque se levanta tudo aquilo, né, que a gente nem imagina, mas é para desanimar, para fazer a gente parar. Mas em nome de Jesus nós vamos continuar, porque no final diz assim: mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazei a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Não vamos desistir, vamos cumprir o nosso ministério até o final, independente, né? Como diz o Salmo 91, que eu sei que já foi cumprido, mas pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nós não vamos ser atingidos, mas isso se fizermos a nossa parte. Vamos lutar, porque a palavra de Deus diz que a porta do céu é estreita. No original fala que nós temos que se esforçar para entrar por ela e tentar levar o máximo de pessoas junto conosco, amém? Vamos pedir força ao nosso Senhor Jesus e que venhamos cumprir o nosso ministério. Todos nós aqui temos um ministério, independente de cargo eclesiástico. Todos nós aqui podemos fazer o ID do Senhor. Amém, meus amados? Amém. Então fico com essa pequena reflexão e que o Espírito Santo possa expressar aquilo que eu não pude expressar no coração dos irmãos. Amém? Pastor Antônio, terminar. Está aí, irmãos. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Certo?